depois que a gente que escreve lida muito, eu tenho muita dificuldade, principalmente com organização, né? Mas tipo assim, a primeira é qual foi o maior desafio assim, que tu encontrou, né? Porque é um livro longo, é um livro bem estruturado, você já tem uma história aí pra seguir mais pra frente, né? Então, eu queria saber assim, qual foi o maior desafio que tu encontrou pra poder saber em que lugar cada história ia entrar, porque às vezes a gente tá pensando na história como um todo, mas a gente pensa em escrever uma cena aqui, depois pensa numa cena lá na frente, e aí como é que foi esse processo de tu organizar isso tudo, tipo assim, qual foi o maior desafio que acho que tu enfrentou pra isso? Olha, assim, como eu estava falando pro Diogo, o pessoal que estava aqui, eu comecei a escrever esse livro em 2008. O Jorge estava presente, né? A gente falava muito quando a gente saía das aulas da faculdade, a gente ia almoçar, então a gente perdia horas conversando sobre a nossa... Amor, você quer o que pra gente? Oi, não, vai lá, com a tua mãe. Então assim, a gente perdia horas conversando sobre... Senta aqui, Aí a gente perdia horas conversando sobre isso. Bota a cadeira ali, Jorge, senta aqui perto da gente. Também que você faz parte dessa história também. Aí então a gente perdia várias horas conversando sobre essas ideias, né? O que a gente imaginava. E as primeiras histórias do livro Os Guardiões Entre Anjos e Demônios, a primeira pessoa a escutar foi o Jorge. Isso em 2008. Eu não sabia que era faculdade. Em 2008. Então assim, eu já trabalhava com esse tipo de... com essa ideia de criar essa história entre anjos e demônios, e tudo era baseado mais em videogame, né, Jorge? Sim. Criar uma história, aí o Jorge falou, escreve como se fosse um roteiro, um filme, um livro, para depois a gente encaixar isso como se fosse um videogame, um anime e tal, e foi assim que eu fui escrevendo. Só que os primeiros rascunhos, o Jorge leu também na época, ele falou assim, tá com muito cara de roteiro, não tá com cara de livro, né? Não está com uma sequência, está muito roteirizado, então você precisa modificar isso. E foi, com o tempo foi mudando, fui escrevendo, fui modificando, né? Passei para algumas pessoas lerem, né? O pessoal ia dando as suas dicas, a forma que era escrito, o que estava sendo feito, e alguns erros assim, de português que a gente vai corrigindo, vai ajeitando, pontuação, essas coisas a gente foi arrumando. Mas em relação à história em si, eu modifiquei a história várias vezes. Porque eu falava isso até com o Adriano, né? Às vezes você está escrevendo alguma coisa e de repente você tem uma ideia que surge do nada. Você, caramba, essa ideia aqui é muito boa, mas ela não pode entrar no final da história, ela tem que entrar lá no início. Então você tem que ir lá, modificar, acrescentar ela lá no início da história, modificar toda a estrutura para encaixar aqueles personagens e eles irem se ligando, né? Para ter sequência, para chegar até lá na frente. Então, assim, uma das dificuldades muito grandes era você, quando você estava lá na frente, aparecer histórias e você ter que modificar tudo novamente, reescrever tudo de novo, para que tudo fique ligado, para que tudo ande certinho, numa linha tênue, né? E não dá nenhum tipo de divergência mais à frente, né? E como eu disse, esse é o primeiro livro de uma... Caraca, o Michael! Ah, mentira! Mentira que tu... Acaba moldando tudo, toda a sua experiência de filmes, livros, histórias, jogos de RPG, jogos de fantasia, que você acaba colocando do teu jeitinho, no seu universo. E assim, é isso. Foi um pouco difícil. E como eu falei, o que deixa mais difícil é você tentar colocar tudo de uma forma onde lá na frente não vai ficar totalmente diferente do que você escreveu. Você manter a personalidade dos personagens, você manter a coerência dos personagens para que eles não saiam do que você apresentou. Você apresentou um personagem muito tímido aqui, você não pode botar ele em uma outra cena para ele ser muito introvertido, né? Para ele ser muito espontâneo. Então você tem que seguir essa sequência. Se lá no final ele for diferente, você tem que mostrar toda a evolução dele. Uma das coisas mais difíceis, acho que para mim, em relação a escrever o livro, são os personagens. Os personagens. Minha segunda pergunta era justamente sobre os personagens. Porque, por exemplo, como escritor amador, uma das minhas maiores dificuldades é o quê? Toda vez que eu estou escrevendo um personagem, ou eu tenho muita dificuldade de trazer uma humanidade para ele, né?
E aí na tentativa de trazer essa humanidade, eu acabo mergulhando muito no personagem. Eu me perco ali. Aí tipo, eu paro de escrever a história e eu começo a pensar sobre o personagem, pensar histórias sobre a vida do personagem. Mas isso é ótimo. Sobre tudo. E aí, é muito importante. Eu fico com medo tipo, disso atrasar a minha escrita, né? Por isso que eu fiquei feliz e chocado ao mesmo tempo de saber que a história não fique chateado se tipo demorar a escrever, porque assim, quanto mais coisas você botar no personagem, quanto mais você enriquecer o personagem, melhor é pra história. Assim, para criar um personagem, todo personagem que você for criar, ele vai ter um pouco de você em cada um deles. Não que vai ter um exatamente igual a você. Por exemplo, tem um personagem aqui, o personagem principal é Alex. A pessoa, é você. Eu falei, não sou eu. Eu decidi deixar ele com o meu nome, por quê? Porque eu pensei, cara, não tem nenhum personagem assim muito grande, famoso, herói, que tenha meu nome, leve o meu nome, né? Eu falei, eu quero muito que futuramente meu filho ele leia um livro e veja meu nome como um dos personagens principais. Eu falei, então eu quero isso, eu quero que esteja marcado ali, eternizado através desse livro, um personagem que leve o meu nome para que meu filho possa ler e ter orgulho de ter um personagem, um herói com o meu nome ali, né? Não é um Goku, não um Seiya, né? Não é um... E a grafia do teu nome de personagem do RPG. Personagem de RPG, Tanto que o do meu Game Pass, o meu nome é assim. Então, assim, e os personagens, você acaba também pegando personalidade de outras pessoas e acrescentando. Você acaba, claro que você não vai falar para ninguém que você pegou a personalidade delas e colocando em certos personagens e tal. Por exemplo, eu tenho nesse livro exatamente o meu avô Manel, que está nesse livro, o nome dele é Manuel, porque eu quis eternizar o meu avô nesse livro, de uma forma de homenageá-lo, entendeu? E tipo assim, todas as vezes que eu escrevi, que eu pensava nele, ele é exatamente o meu avô Manel. O jeito dele, os traços dele, o jeito dele, que eu lembro dele, apesar dele ter aquela cara de turrona, dele às vezes ser um pouco mais frio, ele era uma pessoa com um grande coração, que sabia as responsabilidades que ele tinha. Então toda vez que eu escrevia, eu meio que me sentia mais próximo ainda do meu avô, né? E meu avô já é falecido desde 2007, então assim, foi muito bom ter colocado meu avô. Não foi uma das coisas que eu pensava em colocar desde o início, eu acho que eu fui acrescentar ele tem uns 2 anos na história, assim, que eu pensei, eu preciso colocar um personagem importante aqui. Eu pensei, ele tem que ter uma certa idade, ele tem que ter esse jeito. Eu falei, pessoa perfeita é meu avô. Eu falei, coloquei, tá lá, meu avô. Acrescentei meu avô e ele tá eternizado. Aí você pensa, e os outros? Tem que ler o livro. Os outros 3. Tem que ler o livro pra ver. E assim, esse é o primeiro livro. Eu acredito que se tudo der certo vão ser 4. Mas o segundo já bem... Eu já estou adiantando a entrevista, né? Eu nem deixei você responder. Não, mas vai lá. Mas assim, o segundo ele já está bem encaminhado, o terceiro ele já tem uma parte, um rascunho. E o quarto eu só fiz escrever, vai ser assim, assado. E vai acabar aqui. Bom, se vai aparecer mais coisa... Então tu tem ali já tem o traçado todo de toda a história. Como ele vai terminar. Eu sei exatamente como ele vai terminar. Ele vai começar aqui e vai terminar aqui. Agora, como ele vai chegar até lá? Porque você tem que botar diálogos, você tem que botar histórias, você tem que botar momentos, acontecimentos. E às vezes, por exemplo, eu tava a cidade de Floresta. Eu tive aquela ideia vendo meu filho assistir Mario Kart no YouTube. Inspiração. Aí você pensa, como? Mario Kart, você já leu esse trecho que tem ali e tal? Já. Não tem nada a ver com Mario Kart. Não tem. Mas foi assim, tava assistindo Mario Kart. Aí eu falei, caramba. Aí comecei, cabeça. Começou. Aí eu falei, vou ter que fazer. Aí comecei a escrever. Eu falei, beleza, e agora? Onde é que eu acrescento isso? Assim, a história já estava bem adiantada. Eu tive que jogar lá atrás. A personagem, a história, tudo. E se tu for ver, depois ela aparece lá na frente. Então assim, ela não estava na história.
eu achei a história fantástica quando ela foi aparecendo. Eu tive que acrescentar ela, esse momento do trecho. E ficou tão bom que eu falei, cara, eu vou ter que dar continuidade. Então, às vezes tu tipo escreve, do assim, tipo... Big Bang. Às vezes tu escreve assim, tipo... eu tive essa ideia, e aí você escreve sem saber onde ela vai se encaixar, e aí você vai decidir depois. Sim, acontece muito. Aconteceu há pouco tempo agora, com outro tipo de personagem, num momento fantástico da história. Eu fiquei escrevendo, assim, sem parar. Porque às vezes você quer escrever e não dá nada. Você, vou escrever agora. Você para e não escreve nada. E às vezes você tem lampejos assim de momento, vou acrescentar, e tu começa. Isso aqui ia acrescentar muito bem no meu personagem. Tá, mas onde é que eu vou acrescentar isso agora? Aí você fica, onde é que eu vou acrescentar isso? O que eu vou fazer? Aí tipo assim, aí você começa a colocar. Aí! Entendeu? E aí, cara? Escritor, fala. E aí, velho? E aí, beleza? Tudo bom? Assistindo uma McCarthy quando teve a ideia, a Nintendo vai acabar querendo cobrar um jogo. Mas O processo chegando. Então, uma outra coisa que eu queria perguntar. Você teve alguma cena assim que você gostou mais de escrever, assim, tipo, caraca, tu terminou e falou, caraca, que maneiro que ficou isso daqui. Sem dar muito spoiler, mas você pode falar assim, cara, como é que foi? Assim, eu acho que o início da Grande Guerra ficou espetacular. Logo no início do livro. Logo no início, eu acho que ficou muito bom, muito bom. O Michael tá até... O Michael, ele leu, ele falou assim, cara, você precisa estender mais isso. Ele falou, ele leu e falou assim, isso daqui ficou muito bom, você precisa estender mais isso, tem que colocar mais coisas. Aí eu estendi o máximo que dava, ele falou assim, não, você tem que colocar mais. Eu falei, não dá pra botar mais, porque senão vai sair muito do foco, que é a história do personagem, o caminho dele até chegar no seu mestre. Mas teve momentos assim, o início ele foi muito impactante pelo drama, né, da guerra. Eu acho que o momento da conversa no lago também, entre dois personagens também. E tem uma cena muito específica, só que esse está no segundo livro. Que esse ficou... Tu já escreveu assim? Eu já escrevi. Esse daí eu falei... esse daí eu pensei assim, esse aqui eu tava muito inspirado. Ficou foi o que? Uma luta? Foi uma luta. Todo momento da luta, da batalha toda, do início ao fim, eu falei, se isso aqui fosse anime, ia ficar fantástico. Patentear pra segurar os royalties aí, né? Muito boa. Ficou muito boa mesmo. Esse momento de como foi... Eu não posso dizer como é, o que vai acontecer, porque senão, tipo assim, ele é o final do segundo livro, basicamente. Ele é onde tem um impacto ali que tem mudanças bruscas, significativas, muito bruscas no livro. Mas depois que eu escrevi, que foi todo o caminho do início do arco, vamos dizer assim, desse arco, onde ele pega o início daquela grande batalha até o final da grande batalha, eu falei, cara, esse aqui, eu fiz igual o Thanos, agora eu posso sentar, olhar o sol, porque realmente eu gostei muito. E teve algumas que eu achei que eu poderia melhorar, nesse próprio livro aqui mesmo. O arco de Arcádia, eu poderia ter melhorado bastante, tinha personagens ali muito bom, mas que eu vou usar futuramente, mas eu acho que eu poderia ter melhorado muito a Arcádia, só que eu fiquei com um medo muito grande de deixar algo muito bem elaborado a ponto de parecer um final e não ser, porque seria algo que era só para ser uma passagem. Eu falei, tem que fazer uma cena, um momento aqui que eu tenho que botar uma passagem dos personagens nesse reino. E eu não queria botar algo muito grande, só que a história começou a se desenvolver de uma forma que ela ficou meio que grandiosa, mas não tão bem detalhada como poderia ser, entendeu? Mas ficou acho que é uma coisa que eu tenho. Pelo menos eu. Se eu deixar o lugar de alguma pessoa. Eu, como leitor assim, de fantasia, sou muito obcecado
procurar dicas que o autor deixa ali nos primeiros livros para coisas que vão acontecer futuramente. Mas, por exemplo, eu gosto muito de Game of Thrones, né, da saga Song of Ice and Fire, né? E tem vários momentos ali em conversas enigmáticas que se fala coisa nada com coisa nenhuma, mas tipo assim, eu fico lendo ali 10 vezes, eu falo, isso aqui vai acontecer alguma coisa em algum momento, e eu começo a criar várias teorias em cima daquilo ali. Tem alguma coisa assim? Sim, tem, mas não de uma forma muito assim que você consiga identificar na hora. Perfeito. Entendeu? Que você consiga, isso daqui tá falando porque lá na frente vai acontecer isso. Não, mas você pensa, caramba. Então, quando eles falaram isso lá atrás, era por causa disso. Assim, cara, é isso que eu tô perguntando. Colocou coisas propositalmente ali, que a gente não tem como saber na hora, mas... Tem alguns dias, é o que eu tô falando no livro 3. Tem alguns diálogos, assim, tem alguns diálogos que, cara, ele remete no livro 2. Que a pessoa vai falar do livro 1, quer dizer. Tipo assim, alguns diálogos que vão falar da Primeira Grande Guerra, entendeu? Tipo assim, isso aconteceu isso por causa disso, disso e disso. Você então, assim, explorar mais a história. A história vai ser, isso aconteceu por causa disso, disso, disso. A Primeira Grande Guerra. Porque, tipo assim, você meio que o livro ele te joga numa grande guerra. Tu não pega os Você não pega o que aconteceu, o porquê daquela grande guerra, o porquê dos demônios, porquê... E é isso. Entendeu? Então, assim, no terceiro livro, ele tem um breve momento, não vou dizer breve, ele tem um breve momento em que é explorado um pouco mais sobre esse trecho da guerra, entendeu? Esse trecho, porque disso, porque daquilo e tal. Só virou de... Alex, eu queria te fazer uma pergunta só bem simples. É sobre método. Como assim? Você falou que a ideia começou em 2008. Que até lembro realmente, tu foi falando, eu lembro que tu falava... No McDonald's, lembra? No McDonald's, na biblioteca... Chinês. Vários nomes chinês. Começou em 2008, mas entre 2008 e entre você verdadeiramente pegar firme, começar a falar e virar livro, foi praticamente um ano. E tipo assim, qual foi o caminho? Porque esse é um problema que todo mundo aqui que quer criar a sua história tem. A ideia muitas vezes está pronta, está aqui. E muitas vezes alguns capítulos já existem. Mas até você começar a virar um livro e publicar, passou 10, 15, 20 anos, porque você não consegue falar, eu decidi, eu vou fazer. E você fez isso em algum momento. Porque você começou a falar sem parar no livro, mostrou um capítulo e um ano depois está aqui. Qual foi o método que você... Cara, assim, como eu falei, eu comecei a escrever em 2008, parei, voltei a escrever mais um pouco em 2012, aí parei, aí fui escrevendo e parei. Depois que o Adriano escreveu o livro dele, que você também escreveu o teu livro, e foram lançando, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa também. Eu não posso ficar parado, só esperando, né? Você tem que se mexer, você tem que fazer algumas coisas. E o livro já estava na minha cabeça desde 2008. Como ele ia andar, como ele seria, todo o grosso dele, até o final desse livro, né? Que é onde eles terminam em Canton, ele já estava pronto, basicamente. Até Canton eles já estavam prontos. Então, assim, eu fui meio que organizando como eu ia fazer, o que eu ia fazer e fui colocando em prática. Ele já estava basicamente um trecho dele bem elevado e comecei a escrever. Escrevendo. Aí daqui a pouco eu passei de campo, fui escrevendo mais um pouquinho. Porque tem uma hora que, não sei, assim, deve acontecer com você e até com você quando está escrevendo. Que meio que parece que você está na sede de escrever. Você começa e você vai. E se a história já está na tua cabeça, pô, é mais fácil ainda. E você já tem os personagens, você já tem a história, e você vai escrevendo, vai escrevendo. E pronto. E tá lá. Só que chega um certo momento que você precisa de pessoas para poder ir meio que te guiando se aquilo tá bom ou tá ruim. Que aí entra você, o Adriano, entra o Mike me ajudou muito. E assim, o Constâncio também que leu. Então assim, essas pessoas que vão te dar um norte também. Porque é o que eu tô falando, o livro tá lá com o meu nome, mas assim, ele tem influência de muitas pessoas, né? Ele tem influência de pessoas que foram importantes, que me ajudaram muito, que me inspiraram.
E assim, não só isso, né? Como eu falei, esse livro aqui ele tem partes de jogos de RPG que eu joguei, filmes que eu assisti, livros que eu li, o Hobbit, o The Witcher também, que é muito bom. Então assim, você acaba acrescentando algumas coisinhas, né? Por exemplo, como eu botei ele como um caçador de demônios, a gente pega muita referência de The Witcher, né? Pô, eu joguei The Witcher, então a gente acaba pegando muita referência, não sendo igual, não sendo exatamente... mas o ar, aquela atmosfera. A atmosfera, ele se preparar, de saber o que fazer. Então, assim, a gente acaba acrescentando alguns personagens. Por exemplo, tem um personagem aqui, o Gerald, que ele tá no livro de canto. É um personagem do Adriano. O Adriano fez uma vez, não era nem o Gerald o personagem dele, era Chico. Qual era o nome? Acho que era Gerald mesmo. Era Gerald mesmo, né? Que tinha cabelo o pessoal branco, do The Witcher que roubou a minha ideia. O personagem dele, a gente jogava RPG há muitos anos atrás. Ele jogou com o personagem de Gerald, de cabelo branco, grande. Eu falei, eu acrescentar em referência ao Adriano. Acrescentei esse personagem, ele está no livro, ele é um personagem também importante também no livro. Fiz exatamente parecido com o que ele jogava, né? Do jeito que era o personagem, a personalidade do personagem que ele jogava, acrescentei ele. Ele vai ser muito mais bem elaborado no terceiro livro. O terceiro livro tá fantástico. Ele vai ser muito mais bem elaborado no terceiro livro. Lançou o primeiro, lançou o segundo, eu tava com vontade de comprar o terceiro, né? O marketing do terceiro. Não vai querer lançar o terceiro antes de você ter. E ainda tem o segundo. O Gerald tem um arco dele. Cara, é igual o que eu falei do segundo livro. Pô, depois que você escreve o terceiro livro. Eu falei, então, Michael, você vai ter que esperar. Ouviu, né? Todo mundo vai ter que comprar todos. O arco, tem pré-venda já, tipo assim. Pré-venda. Assim, como é que fala? Gostei de crowdfunding. É isso. Eu espero ter respondido. Pô, eu na esteira, desculpa. Na esteira Ó, o tripé aqui já não tá. Eu fiquei com vontade de fazer outra, né? Que é uma outra coisa que a gente enfrenta muito escrevendo, que é o complexo de perfeccionista. Você escreve uma cena e assim que você escreveu, tu fala, caraca, isso aqui ficou muito bom. E aí tu volta pra reler e tu acha 300 defeitos naquilo ali, tu fala, ficou uma porcaria, esquece, tipo assim, tu passou por isso, sim, várias vezes. Essa cena do lago que eu falei, Alex, então, eu mudei várias vezes. perfeccionista. Mudei várias vezes essa cena do lago. Essa cena que eu falei da batalha lá, também eu mudei algumas coisas nela, acrescentei outras coisas. Então assim, você acaba mudando e mesmo assim, quando alguém lê, a pessoa acaba achando outras coisas que você, caramba, é mesmo, passou batidão nisso aqui. Assim, essa parte de Canton, ela foi totalmente mudada, muito por conta do Michael também. Porque o Michael, leu o livro, quando ele chegou na parte de Canton, ele falou assim, cara, isso aqui tá muito simples. Ele falou isso pra mim, ele falou, pô, você veio com o livro, detalhe, e Canton foi o que eu falei pra ele, eu falei, pô, cara, é porque Canton, o arco de Canton, foi uma das primeiras que eu escrevi lá pra trás, em 2012. Eu falei, então de 2012 até hoje, pô, passaram-se 14 anos, 13, porque era 2025, né, que eu tava. Falei, passaram-se 13 anos, então a forma que eu escrevi certos momentos é totalmente diferente do Alex que escreveu agora. Ele falou, então rever tudo aí. Eu falei, cara, muda aí, acrescenta mais coisas, porque é um arco bom, ele falou, é um arco bom, mas ele não tá na grandiosidade dos outros. Eu falei, pô, e é o último arco do livro, né? Eu não podia deixar o último arco com uma queda gigante em relação aos anteriores. E aí eu fui, modifiquei. Aí eu mostrei pra ele e ele ia falar, não, agora tá bom. Conselheiro. Era isso. Desculpa, Jorge. Não, que isso. Calma, tá tempo, eu vou dar um lugar pro Michael aí. Eu quero também. Essa parte foi livre, tipo assim, 100% inspiração, ou você colocou algum cronograma do tipo, tantas páginas por dia, tantas horas por dia? Livre. Até porque você não pode, na parte criativa, você não pode meio que travar. Entendeu? Você não pode marcar um período para você se travar. Você tem que deixar solto, porque vai ter dia que você não vai conseguir escrever. E se você tentar escrever sem inspiração, vai ficar uma porcaria. Entendeu? Porque esse que é o problema do autor, porque o autor chega um momento que ele tem inspiração e tem tudo, mas aí vem
trabalho, família. Quando vê, passou 2, 3 anos e Então, ele nem sentou na frente O do que eu computador mais. fazia muito, eu sempre deixava para escrever ou finais de semana ou à noite. Mas assim, quando vinha algum tipo de inspiração, onde eu tava, eu começava a escrever. O Adriano fazia muito isso no metrô quando ele... Ah, que viu escrevendo o livro inteiro. escrevia muito tá pelo celular. Então assim, quando apareceu a inspiração, como eu falei, eu tava lá junto com meu filho assistindo Mario Kart. Então assim, a inspiração veio do nada, uma coisa aleatória. Eu falei, cara, é isso, a cabeça começa a mexer e você começa a escrever. E a todo momento, eu sempre lia. Tem que escrever esse trecho aqui, eu li um pouquinho do trecho antes, porque a história já está toda na tua mente, mas em certos momentos a certos detalhes você acaba esquecendo. Então você precisa rever alguns momentos, né? Você precisa reler alguns momentos. Então eu relia algumas partes, ia lá e continuava. Então assim, se deu inspiração para ler, velho, vai escrever, vai escrevendo. Vai escrevendo, porque o dia que a inspiração acabar, já era, você vai ficar ali numa secura ali até vir de novo a inspiração. E assim, eu sempre tento colocar coisas que me dão um pouco de inspiração. Por exemplo, eu gosto de escutar música enquanto eu escrevo, entendeu? Se eu preciso escrever um momento de batalha, eu sempre boto música relacionada a isso, a ação. Se eu preciso escrever um momento de mais intimidade em relação a sentimento, eu boto uma música relacionada a isso. E é isso que me dava inspiração para poder escrever, entendeu? Em certos momentos, e é o que eu fazia. Eu fazia era isso. Agora o Michael vai falar como é que foi. Isso, essa foto. Atenção, escritores agora. Metade do livro é dele. Eu me sinto privilegiado, tá, de ter dado um apoio, digamos assim. Tu me pediu uma ajuda assim, ajudei ele de todo o coração, gostei muito, fiquei muito feliz com essa realização e vendo também os detalhes, acompanhando, a gente conversou bastante nesse tempo. Não chega a ser uma pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu processo, assim, o amadurecimento da história e o seu amadurecimento. Como assim? Toda essa história começou há muito tempo, eu já via na sua mente, você já tinha ideia, você já tinha rascunho, já tinha coisa. E muita coisa você juntou agora no final, em tempo recorde, né, digamos assim. Mas entra a questão, como que você coloca o seu amadurecimento com o amadurecimento da história? O que você tinha no passado que você viu, opa, isso aqui melhorou, mudou, hoje eu enxergo dessa forma, antes eu via dessa? Eu acho que, tipo assim, quando eu comecei a pensar na história, eu era meio que um adulto/adolescente, né? Isso foi em 2008, eu acho que eu tinha 23 anos, mais ou menos, 22 para 23 anos, mais ou menos. Então, assim, querendo ou não, você é meio que um adulto adolescente nessa época, né? O homem em si, ele demora mais a amadurecer do que a mulher, né? Então, certas coisas que você acaba pensando, falta de experiência também em leitura, em filmes, em convivência, né? Você meio que pensa a história de uma forma como ela vai ser, uma coisa mais simples, mas com o tempo você acaba pegando mais amadurecimento, porque por conta da vida em si, você acaba tendo mais responsabilidade em casa, mais responsabilidade de trabalho. Você começa a gostar de certas outras coisas em relação à ficção, a livro, até anime. Por exemplo, anime hoje em dia eu já não assisto mais tanto. Mas, por exemplo, você acaba vendo outros tipos de filme, outros tipos de livro, outro tipo de conteúdos referente a uma coisa mais adulta, né, com uma história um pouco mais diferente. E a vida meio que em si você acaba tendo um amadurecimento maior em relação a isso, né? Convive com outras pessoas, histórias reais de pessoas que passam por problemas, por dificuldade, por momentos tristes, momentos felizes. E isso vai meio que te transformando e você acaba querendo ou não passando isso também para a história, né? Você acaba colocando isso em momentos de personagem na história, em momentos em que precisa ter algum tipo de acontecimento na história. Então, acho que é muito disso, né? Eu acho que a idade... Eu não fico triste de não ter lançado o livro há 16 anos atrás.
ou há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Eu acho que o livro está sendo lançado no momento exato que ele deveria ser lançado, entendeu? Eu acho que eu não conseguiria ter lançado ele tão bem há 10 anos atrás como eu lancei hoje. Não estou dizendo que o livro é uma obra de arte, não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo dizer que eu acho que a melhor versão dele é agora, entendeu? Essa é a melhor versão dele do que ele seria há 10 anos atrás. Muito pelo meu amadurecimento pessoal, quanto pelas experiências, quanto pela como é que eu posso dizer, paciência por escrever os personagens, acrescentar pessoas, como eu digo, como você e os outros, que me ajudaram. Então, assim, tem tudo isso, né? Tudo no seu tempo, tudo no tempo de Deus, né? A gente sempre fala isso, né? Tudo é no tempo de Deus, tudo é no momento que Ele decide que sejam feitas as coisas, e calhou de ser agora. Então, assim, como eu disse, há 10 anos atrás não tinha o meu avô na história, e ele foi ser acrescentado agora. Você leu, você viu que é um personagem, né? Sim. Que é um personagem muito importante, assim, que eu queria, e eu guardei isso por muito tempo, assim, esses últimos anos. Acho que fui dizer no grupo da família esses últimos dias agora, acho que ninguém sabia. Sensível também. Eu não gosto de mostrar esse meu lado meio sensível, não. Mas, assim, era necessário, e os outros vão ter os outros, mas deixa eu É isso. O amadurecimento dos personagens carrega ali o teu amadurecimento junto. Carrega. A questão ali das responsabilidades, do peso, a questão da... A gente acompanha alguns detalhes também, sem spoiler, mas de... Eu consigo perceber o amadurecimento de o personagem, ele encarando ali as responsabilidades. Mas é isso que eu cheguei a falar com o William. Um dos maiores problemas em escrever sobre personagens é você manter o nível dele, para ele não ficar totalmente diferente, e você conseguir transformar uma forma como que ele consiga evoluir em decorrer da história, né? E acho que eu consegui, pelo menos eu vejo assim, eu consegui fazer isso com alguns personagens, se não todos, e tem muito do meu amadurecimento também, né? E eu acrescento sempre alguns personagens, como eu estava dizendo, alguns personagens ele pega um perfil de pessoas próximas. Não exatamente vou fazer um personagem exatamente igual ao Constâncio, né? Assim, professor de história. Achou que eu falava? Não. Eu falei assim, eu não vou pegar assim um personagem, vou falar assim, vou fazer um personagem exatamente igual ao Constâncio, como eu fiz com o meu avô. Ressalva o meu avô Manel, ele é exatamente ele. Mas não tem um personagem que eu falo assim, vou pegar um personagem igual o Félix e colocar. Não tem, mas tem assim, detalhe, esse personagem aqui, ele vai ter isso aqui do Michael, mas ele vai ter isso aqui da pastora, ele vai ter isso daqui. Então você acaba acrescentando coisas no personagem. E uma das coisas que o professor, assim, é uma lástima eu não lembrar do nome do professor, não sei se o Jorge lembra, o professor aquele professor Raul Seixas lá, nosso lá. A gente teve dois. Não, o principal, que era do laboratório de criação. Que ele só ficava sentado falando com a gente. Não lembro porque o apelido era mais forte. O apelido do Raul Seixas, ele era muito igual. E ele falava assim, teve uma vez que ele falando com a menina lá, que ela queria fazer um jogo um jogo muito simples, como se fosse um jogo de cozinha. O jogo de cozinha, a pessoa vai lá, Overcook, exato, Overcook. Vamos dizer que era um jogo tipo Overcook, mas tivesse um chefe de cozinha lá. Aí ela chegou ao jogo assim, assado, ele falou assim, beleza, mas esse chefe de cozinha, ele tem família? Aí ela, mas isso não é relevante, ele é pai solteiro? Você tem que se aprofundar nele. Ela, mas professor, ele não vai fazer nada, ele só vai estar ali. Ele falou assim, você tem que saber exatamente como é a história de todos os personagens, aprofundado do que você vai utilizar. E é isso. Por exemplo, vai aparecer um personagem na tua história, ele vai ter, sei lá, 5 momentos na página, mas você tem que saber como ele é, de onde que ele veio, o que ele vai ser assim. Então, assim, não tenha medo de elaborar uma história que, apesar dela não aparecer na sua história, você sabe exatamente como esse personagem é. Por quê? Porque quanto mais você souber sobre ele, mais fácil fica para você poder detalhar a personalidade dele no livro. Entendeu? Aquilo te ajuda
a fazer Você organicamente sabe ele crescer dentro da história. Então você as sabe razões como ele vai internas que responder. ele Por vai exemplo, fazer. se ele perguntar, se algum personagem perguntar pra ele sobre A, você sabe como ele vai responder sobre aquilo ali. Entendeu? Não vai parecer um personagem genérico. Entendeu? Isso. Eu lendo o livro, eu até comentei contigo que dá margem a um universo enorme, dá margem a várias possibilidades. Você já falou de 3 livros, 4, e a história, o antes, tá? A gente pode pensar em uma trilogia que iniciou, aquela primeira batalha ali, acho que merece uma trilogia ali também. Um spin-offzinho, pelo menos, né? Alguma coisa. Então, tem ideias pra isso, mas assim, como eu digo, eu tô me focando muito nesses 4 primeiros livros aí. Eu tenho um colega lá que leu também, o Nelson, ele não tá aqui, mas ele também foi muito importante também nessa coisa de falar sobre o livro, né? Ele gostou muito do livro, gostou bastante. Eu falei pra ele que se o livro desse muito certo, eu ia deixar ele fazer um jogo sobre o livro, que ele faz aplicativo. Eu falei, tu pode fazer um jogo sobre o livro, mas não relacionado a esse aqui, ó, que tá fechado. Você puxa aqui, ó, faz um puxadinho, puxa um quarto aqui. Um cavaleiro dos 7 reinos ali. Tem mais. Eu falei, então é isso, assim, ó, a ideia, graças a Deus, Deus tem me dado inspiração. A gente tem feito aí, eu acho que uma das coisas que o Jorge falou, como apareceu assim do lado de uma hora para outra. Assim, acho que a história já estava bem elaborada, veio essa inspiração e como eu disse, quando é no tempo de Deus, né, assim, a gente tá lá, você tá lá há 12, 13, 14, 15 anos e nada sai, aí daqui a pouco de repente você tem. Então assim, é necessário, se é para ser esse tempo, a gente vai escrever. E eu tava muito nessa correria de escrever os outros, eu falei, não, vou dar uma pausa nos outros. Tanto que a inspiração para escrever os outros deu uma parada também. Eu vou dar uma pausa nos outros, vou me dedicar a esse aqui, porque esse aqui tá aqui, tá físico, e os outros depois eu vou ver o que eu faço. Que é fundamental no livro, isso já falando como escritor, né, que a gente já publicou, até acho que o Jorge também, é o impacto também que isso não traz só pra gente, mas para as pessoas também que estão em nossa volta, né. Lá nesse trabalho novo que eu também, quando eu falei também que eu escrevi livro, até a galera mais nova tal, teve um até que mostrou que escreve também tal, isso meio que inspira também, isso faz uma coisa legal. Uma parada também que é muito maneira também, assim, né, que você já deve ter até, né, pelos feedbacks que você teve do Marco falando e tal, né, também isso, quando as pessoas começam a comentar da nossa história, né, falando, poxa, né, o rapaz lá que leu lá o meu primeiro falou, pô, Adriano, eu li uma parte aqui, eu lembrei, minha família é igualzinha nisso aqui e tal, do Reg Patriarca, outro rapaz, pô, Adriano, quando é que tu vai lançar o segundo e tal, não sei o que, então assim, o livro mesmo, pra quem ama escrever, o cara não escreve pra ganhar dinheiro. A gente escreve para deixar um legado, pra gente passar um pouco de nós numa história e deixar uma marca. Que nem você falou, Benjamin vai pegar esse livro e vai ler. Daqui a 100, 200 anos, vai ter esse livro em algum lugar que alguém vai pegar curiosamente e vai ler, e vai estar lá a sua história. E, assim, o fundamental de tudo, né, que nem você falou, assim, a inspiração, né, que a gente busca daquelas pessoas que escreveram, né, que nem eu também. Eu tinha um livro também que eu tinha escrito, eu tive um feedback muito ruim quando eu mostrei para uma pessoa isso também, eu acho que em 2008 e tal, e eu pensei, não, então eu não sirvo para isso e tal. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e quando veio o Covid, assim, eu pensei se eu tivesse morrido. Né? E aí, curiosamente, esse livro eu não escrevi ele de novo, né? Eu fui escrevendo outros e tudo mais. E foi passando aí, o Jorge, quando lançou o dele, eu vi, pô, o Jorge lançou. Eu acho que eu posso lançar também. O Jorge foi uma inspiração. Aí o Alex comentou, pô, o Adriano e o Jorge tinham lançado, eu tenho que lançar o meu também. Então assim, né, eu acho que a gente fazendo isso, por exemplo, que ele já está também há 1000 anos já lá para poder lançar o livro dele, né, inspira também o William, também motiva o William também para poder lançar, até porque eu acredito, cara, que vai ser ótimo também o seu livro também. Eu acredito que vai ser uma coisa muito boa. Então assim, perguntas já teve muitas, né? Spoilers e coisas assim do livro e tal, né? Principalmente do teu livro, até onde eu li, né? Tô adorando, né? Eu vi muito ali influência de Senhor dos Anéis, começo ali, normal, do combate, que
Eu vejo muito The Witcher ali também, assim, Sim, né? Essa tem, parte. tem. E eu vejo um pouco de Fairy Tail também ali. Quando tem assim aquela partezinha um pouquinho mais cômica, como Sim, tem mago. Cara, tem, ó. Tem Puxa Fairy Tail um pouquinho também. Tem ali, um ó. pouco de Cavaleiro do Zodíaco, tem um pouco de Rock Show, assim, É, tem um pouco de entendeu? tudo, tem um pouco dos nossos A situação RPG, dos personagens, eu vejo você falando, eu penso nisso também, eu falo, porque os meus personagens, o pessoal às vezes chega pra mim quando lê, você botou fulana nesse personagem aqui, não é você isso. botou Beltrano, eu falei, parceiro, não botei não. Não é. Assim, você Eu brinco com isso, eu falo, você cara, pega eu posso personagem. dizer que eu juntei 3 personalidades e coloquei num personagem só. Eu juntei 2 e tal. A nível de legado também, até não esquecer, por exemplo, a livraria do nosso amigo aqui, que disponibilizou esse espaço para você aqui também. Né? Várias pessoas aqui que eu acho que sequer sabiam que tinha essa não esquece de seguir. Então, né, ajudar aí também e tal, divulgar. Eu já vi que tem um livro parecido um cara que parece o Zagalo, que daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha ali para poder ver. Então isso é legado, é resultado, é influência e um auxílio no crescimento, não só teu que está lançando, mas também das pessoas que estão sendo influenciadas e impactadas por isso. Eu só orgulho, né? Porque eu sei também assim que pra gente mesmo, né, pra nós, seres humanos normais, isso não é fácil. O Diogo sabe disso também. O Diogo tá aí na batalha. Tá aí na batalha não é fácil. Não é fácil. Cara. A gente às vezes tem que, é o que eu falei, a gente às vezes tem que escrever no metrô, a gente, né, tem filho para dar atenção, a gente tem responsabilidade, não é algo assim que é sentar, escrever e lançar. Até porque, que nem o Jorge falou, às vezes a gente tem uma história elaborada na cabeça, mas quando você vai botar aquilo no papel, aquilo dá 100 páginas. O que você faz com as outras 300, 400 que você quer colocar? Rec Patriarca, por exemplo, quando eu terminei, ela tinha, eu acho que 400 páginas. Quando foi pro negócio foi comprimindo, que ela virou 150. O Rec Patriarca ele é fininho, mas era aquilo que tinha que ser. Então, cara, assim, tempo de Deus sempre. Orgulho, muito orgulho de ver você lançando do jeito que você fala também. Acredito que vai influenciar, impactar ainda muitas pessoas, assim, de coisas positivas. E a gente precisa disso, e é um recado até que eu dou para todos vocês, cara. Projeto que tem no coração, qualquer coisa que você tenha que ter, lança. Sim. Não é só o livro, não é só, é qualquer coisa, porque assim, a gente acredita num pós-vida, porque nós somos cristãos e a gente acredita em Jesus Cristo, a gente acredita que tem um paraíso, que tem um lugar, mas Deus também não colocou a gente aqui à toa só para poder ficar. A gente está aqui para dar resultado, impactar e dar mão e ser inspiração para outras pessoas também, porque esse mundo está precisando disso, que a gente tem muita gente que puxa para baixo, que puxa para trás, a nível de violência, de palavras turvas, de um monte de coisa. Então assim, que possa ser um exemplo também, né? Como o Alex lançou aqui, vai vir aqui no Diogo muitas vezes, eu sei que isso vai impactar também, que a gente vai colocar, a gente for lá na livraria ali do Diogo, ali em São João e tal, a gente vai, se Deus quiser vir, o Alex vai vir para poder lançar os outros livros dele, e com o tempo eu venho aqui, faço os meus eventozinhos aqui também, e é isso. Então, irmão, parabéns aí. Obrigado. Que bom, que bom. Parabéns.